Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a análise de resultados de sistemas não terminais. Os nossos objetivos são definir o que é período transiente e regime permanente, determinar o período transiente usando o método de observação visual e também identificar qual é a melhor técnica para analisar um sistema não terminal, dependendo do tamanho do período transiente que nós identificamos. Relembrando rapidamente o que caracteriza um sistema não terminal. Não tem um evento que retorne o sistema para uma posição inicial periodicamente. Por exemplo, um restaurante. Quando o restaurante fecha e reabre no outro dia, o restaurante está zerado a hora que ele abre, não tem cliente nenhum, então começa um novo dia. Num sistema não terminal, que está normalmente associado a produtos ou sistemas que funcionam 24 horas por dia, eu não tenho esse momento de zerar o sistema. O que acontece amanhã é um reflexo do que está acontecendo hoje. As máquinas não param. Por isso a gente não tem uma definição clara do momento de início e término do funcionamento do sistema. Teoricamente ele é infinito. Depois que ele começou a rodar, ele vai ficar rodando indefinidamente. Em função disso, nós precisamos definir, além da quantidade de replicações que eu preciso fazer, como nós tínhamos no sistema terminal, nós precisamos definir a duração de cada replicação. No sistema terminal era fácil porque a duração da replicação é igual ao período de funcionamento do sistema real. Como aqui nós não temos um período de funcionamento, como eu falei antes, teoricamente é infinito, eu preciso determinar por quanto tempo vai durar essa replicação. E para que nós possamos fazer essas definições de quantidade e duração da replicação, nós precisamos, primeiro de tudo, identificar o período transiente. Por quê? Porque a simulação não terminal, ou um sistema não terminal, ele passa por dois momentos. O transiente ou transitório, são sinônimos, e o regime permanente. Vamos entender bem a diferença entre eles. O período transiente é um período curto que é fortemente influenciado pelas condições iniciais do sistema. Por exemplo, uma fábrica. No primeiro dia que a fábrica começa a operar, toda a sua planta está vazia, não tem fila em lugar nenhum, não tem gargalo nenhum. Então, provavelmente, as primeiras peças vão ser produzidas mais rapidamente. Depois é possível que comecem a surgir gargalos em determinados pontos, algumas peças vão ficar paradas aguardando ou uma máquina ou aguardando um funcionário humano fazer alguma atividade nela e esse tempo vai aumentar. O período transitório, o período transiente, normalmente fazer estudos relacionados a ele, além de ser um pouco complexo, ele não permite concluir muita coisa, porque o que nos interessa é o regime permanente, que é o regime em que as condições iniciais já não afetam tanto o comportamento do sistema. Por isso que o foco da maioria das simulações em sistemas não terminais é no regime permanente. Bom, para que a gente possa entender, o que é o regime transiente e o regime permanente, eu vou usar aqui um pequeno exemplo, certo? Usando o lançamento de dados. Qual é a média esperada dos valores obtidos após vários lançamentos de um dado, supondo um dado não viciado? Pegando a teoria da probabilidade, todos os valores têm a mesma chance de serem sorteados. Por isso, para eu calcular o valor esperado, vai ser o valor, todos os valores possíveis, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os números do dado, dividido por 6. Isso vai dar um valor 3,5. Isso quer dizer que se eu jogar o dado várias vezes, eu espero que a média desses valores seja 3,5. Mas será que isso acontece sempre? Qual é a influência do número de lançamentos efetuados no resultado? É claro que a influência é muito grande, porque se eu lançar o dado uma única vez, com certeza eu vou errar. Por que com certeza eu vou errar? Porque não existe o número 3,5 no dado, então eu nunca vou chegar na média. Se eu lançar duas vezes, já tem uma chance, eu posso tirar um 3 e um 4, um 2 e um 5, mas a ideia é mostrar para vocês que quanto mais vezes a gente lança o dado, maior a chance de nós chegarmos no valor médio. Aqui nós temos uma tabela, então o primeiro lançamento foi 1, a média deu 1. Segundo foi 1, a média deu 1. Terceiro foi 4, a média deu 2.
E aqui nos 10 lançamentos, né, aleatórios, percebam que a média que começou em 1, ela vai indo em direção a 3,5, passa um pouco, depois volta. Esses dados a gente percebe aqui no nosso gráfico. O 3,5 é o valor esperado. Nós começamos muito longe dele, passamos, voltamos, mas ainda não estabilizamos em torno do 3,5. Aqui nós temos um gráfico que mostra 150 lançamentos. Percebam que aqui o 3,5, que é o valor esperado da média, começamos muito longe, passamos, voltamos. Aqui em torno do 80, ó, percebam que a gente está muito próximo da média, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso aqui é o que nós chamamos de um regime permanente. Aquelas condições iniciais que eram afetadas por quê? Porque inicialmente a minha média era 0, eu não tinha, a soma dos valores eram 0. E aí isso impacta muito no valor da média. A partir do momento que o número de lançamentos é suficientemente grande, aí esse valor inicial ele não impacta tanto. Então, analisando esse gráfico aqui, a gente pode concluir que nesse exemplo, o regime transitório são os 80 primeiros lançamentos. A partir do 81º lançamento, nós já estamos entrando num regime permanente do sistema. Como é que a gente faz para minimizar os efeitos do período transiente? Por que eu estou falando disso? Porque se eu quiser calcular uma média de tudo isso aqui, ó, provavelmente eu não vou ter a média bem correta, porque esses valores vão distorcer. Então eu tenho que, de alguma forma, minimizar os problemas causados pelo regime transitório ou transiente. Nós temos 3 alternativas. A primeira, iniciar a simulação, iniciar o nosso sistema já dentro do regime permanente. Ao invés de dizer que a minha média lá, o meu primeiro valor era 0, eu posso começar com 3,5, que é o valor que eu espero. E aí eu vou fazendo lançamentos, mas já partindo aqui o primeiro valor do 3,5. Com isso, eu consigo minimizar esses efeitos. Mas isso tem um problema. Esse exemplo é fácil porque a gente sabe qual é o valor que a gente espera na média do lançamento dos dados, mas num sistema real nem sempre a gente sabe, então não é uma alternativa muito interessante. A segunda é simular o sistema por um período muito longo de tempo, e aí a quantidade de amostras do período transiente vão ser desprezíveis. Se eu calcular uma média aqui, ó, das 150 amostras, com certeza o período transiente vai influenciar, porque mais da metade está nesse período. Agora, se eu lançar o dado 10.000 vezes, essas 80 aqui representam menos de 1%, né? 0,0 qualquer coisa ali. Aí esse valor vai influenciar muito pouco. Só que aí nós temos alguns problemas. Primeiro, como que eu sei que rodar 10.000 vezes é suficiente? E se eu rodar 10.000 vezes achando que é muito, mas o período transiente acabou lá no 8.000? Quer dizer que eu tenho só 20% do regime permanente e 80% no transitório. E um outro problema, qual é o custo computacional disso? Nós temos modelos que levam vários minutos para rodar, e aí fazer muitas replicações dele pode ser bastante complicado. Por isso, essa também não é uma estratégia muito adotada. A estratégia mais comumente adotada é estimar o tamanho do período transiente e fazer a sua eliminação. Existem 2 métodos, o método da truncagem, que é um método matemático bastante simples, mas ele não é um método muito estável, às vezes ele dá alguns resultados assim que não serão os mais adequados. Por isso que nós vamos focar no método da observação visual, que aí ele deixa para que o analista, para a pessoa que está construindo o modelo, use todo o seu conhecimento para fazer a definição. Muito bem, como é que funciona o método da observação visual? Nós vamos fazer uma análise do gráfico ao longo do tempo, para ver como aquela variável se comporta. E da mesma forma que no gráfico do dado a gente enxergou que ali pelo lançamento 80 os dados já estão estabilizando, na nossa variável de interesse nós vamos identificar isso também e vamos poder definir o tamanho do período transiente. Para gerar o gráfico, nós devemos fazer pelo menos 5 replicações, 10 é até mais adequado. Por quê? Em função do que nós já vimos em outras aulas, em função dos números aleatórios, a gente corre o risco de tomar a decisão errada com base numa única replicação.
E aí nós podemos mostrar os dados brutos ou a média dessas replicações e ainda as médias móveis, como nós vamos ver nos próximos slides. Vamos ver aqui um exemplo. Para que um produto seja concluído em uma linha de produção, ele deve passar por 10 máquinas automáticas que estão organizadas em série. Os tempos de operação das máquinas são normalmente distribuídos, então segue uma distribuição normal, com média de 0,9 minutos e desvio padrão de 0,3. Naturalmente, fazendo uma conta de padeiro, a gente estima que o tempo para a montagem de uma peça é de 9 minutos, porque são 10 máquinas em série e cada uma leva 0,9 minutos. O gerente dessa indústria ele quer identificar por que o tempo médio de produção é de 15 minutos e não de 9, como ele achou que seria. Muito bem, por se tratar de um sistema não terminal, primeiro nós temos que identificar o período transiente, o período transitório. E aí nós vamos usar agora as diferentes replicações, as médias e as médias móveis, para ver os resultados de 5 simulações nesse exemplo que eu acabei de descrever para vocês. Aqui nós temos cada uma das 5 replicações, o tempo de simulação, então até o tempo 30 estava levando esse tempo aqui para fazer uma peça. Nos 40 minutos foi aumentando, e notem que lá por 500 minutos já tinha um valor maior ainda. Por quê? Em função daquilo que eu já comentei, no início eu não tenho fila nenhuma, depois começa a gerar alguns gargalos, vai gerando fila, naturalmente o tempo vai aumentando. E aqui nós temos as médias das 5 replicações. Colocando isso aqui no gráfico, cada uma dessas linhas com um marcador é uma das replicações. Percebam que elas oscilam muito, então uma única replicação oscila demais e dificulta a interpretação do resultado. Essa linha sólida mais grossa é a linha da média das 5 replicações. Percebam que ela já segue uma tendência um pouquinho mais comportada, já começa a facilitar a nossa compreensão. Aqui a gente já consegue identificar que por volta dos 150, 200 está estabilizando. Mas se eu quero ainda melhorar a nossa apuração do resultado, o que a gente pode fazer? Calcular a média móvel. O que é uma média móvel? É uma média que é calculada sempre com as últimas N ou as últimas K observações. E aí, quando a gente tem um K igual a 1, a média móvel é igual aos dados brutos, porque eu pego um valor, apenas um valor para calcular a média móvel. E quanto maior for o valor de K, ou seja, maior a quantidade de valores que eu agrupo, mais suave vai se tornar o gráfico. É claro que eu tenho que tomar o cuidado que se eu colocar um K muito grande, o nosso gráfico vai ficar praticamente uma reta, e não é isso que nós queremos. Aqui nós temos na tabela um exemplo de como calcular a média móvel. Aqui está a média das 5 replicações, em cada um dos instantes, como nós vimos no gráfico na tabela anterior. Uma média móvel, que aqui ele chamou de M igual a 2, é o que eu me referi como K no slide anterior. Uma média móvel de 2, então ele pega 2 valores, calcula a média e calcula o primeiro daqui. O primeiro e o segundo geram o primeiro, o segundo e o terceiro geram o segundo, o terceiro e o quarto geram o terceiro e assim por diante. E aqui nós temos uma média com M igual a 5. Então foram pegos os 5 primeiros valores e calculado o primeiro. Para calcular o segundo aqui, o que a gente faz? Descarta o primeiro e pega o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E assim por diante. Um exemplo bastante comum de médias móveis é quando a gente quer fazer alguma análise em períodos semanais. Às vezes, durante a semana eu tenho um fluxo maior, final de semana um fluxo menor, então a gente calcula uma média móvel de 7. Aí, cada dia que entra, eu descarto o último dia da semana passada e pego o dia novo. Vou calculando sempre de 7 em 7. Aqui nós temos 3 curvas. Uma é a média aritmética, essa mais grossa aqui. Percebam que ela ainda oscila, né, razoavelmente. E essas outras duas aqui são médias móveis, uma com janela de 5 e outra com janela de 10. Percebam que as duas já vão um pouco mais suavemente, né? A oscilação dela é mais suave. E aqui fica mais fácil da gente observar a estabilização, que antes eu achei que começou no 150, não, na verdade ela começou um pouquinho depois. Eu colocaria nesse exemplo aqui
que o período transiente acabou no instante 200. Então esse é um método de observação visual, seja com os dados de cada replicação, seja com a média aritmética de todas as replicações, que é o que a gente está vendo aqui, ou com as médias móveis, nós vamos olhar aqui no gráfico e vamos definir qual é o valor até quando acaba o período transiente. Aqui algumas considerações importantes. O método de observação visual ele não calcula um valor exato, certo? Ele não é um método matemático exato para separar o período transiente e o regime permanente. Em alguns casos pode gerar alguma confusão ali no gráfico e fazer com que pessoas diferentes gerem valores diferentes. É claro que não pode ser valores muito discrepantes. Por exemplo, aqui alguém pode dizer que no 200 estabilizou, outro pode dizer não, já no 180, outro não, no 220. Então, nós não temos valores exatos, mas tem que ser valores próximos. E no exemplo apresentado, como eu falei, eu considero que após 200 minutos de simulação acabou o período transiente. Muito bem, o que eu vou fazer agora com o período transiente? Certo? Isso vai ser importante para que a gente possa responder essas perguntas aqui, ó. Quantas replicações eu preciso fazer? Por quanto tempo a simulação deve ser realizada? Essas são as perguntas-chave que nós temos que responder com essa aula. E a resposta para ela é: depende da técnica utilizada. Nós ainda não vimos quais são. E aí, fazendo uma nova pergunta: mas qual é a técnica mais adequada para um determinado problema? Isso aí vai depender da duração do período transiente. Então percebam que primeiro nós identificamos o período transiente, agora de posse dele nós vamos escolher se nós queremos usar a técnica de replicações independentes ou a técnica de loteamento. Dependendo da técnica escolhida, nós vamos responder aquela pergunta inicial que é quantas replicações e qual o tamanho de cada replicação. Aqui nós temos um fluxograma que nos ajuda a entender isso aí, ó. Nós vamos fazer uma simulação piloto relativamente longa, né? Como lá na aula anterior eu falei, façam 10 replicações para a amostra piloto. Aqui a gente vai fazer só uma, né? Porque a gente não tem aquele momento de início e fim do sistema. Uma replicação relativamente longa, a gente tem que analisar o nosso sistema para ter uma ideia de quando as coisas começam a estabilizar e vamos definir o período transiente. Esse período transiente é curto? Se ele for curto, nós vamos seguir por esse caminho, que é adotar a técnica de múltiplas replicações independentes, eliminando o período transiente de cada uma delas. Ou seja, se eu tenho um sistema não terminal, o período transiente dele é curto, o que eu vou fazer? Vamos fazer o mesmo fluxo que nós aprendemos nas aulas anteriores para os sistemas terminais. A única diferença é que eu preciso descartar o período transiente desse cálculo. Agora, se o período transiente não é curto, aí eu tenho que usar uma técnica de loteamento que nós vamos ver posteriormente como ela funciona. O porquê que nós vamos fazer isso? Vamos imaginar o seguinte, fizemos uma replicação, calculamos esse período aqui transiente, vamos supor que ele seja curto. Então eu vou fazer aqui, vou calcular 10 replicações desse mesmo modelo, vou jogar esses dados fora, esses que estão marcados com X, e vou fazer todos os cálculos como num sistema terminal, considerando apenas os dados que sobraram. Agora, se o meu período for longo, eu vou ter uma perda de processamento muito grande. Por quê? Porque como o período é grande, eu vou ter que descartar 10 vezes aqui, ou até mais, né? Vezes esses dados que não me servem. Por isso que, se o período transiente for longo, eu tenho que usar uma outra estratégia. Antes de falar aqui da nova estratégia, ainda em replicações independentes. Quantas replicações eu vou fazer? Bom, M replicações. E aí eu sugiro um M igual a 10, como a gente já viu na aula anterior. Vamos fazer 10 replicações. No sistema terminal, a gente já sabe qual é a duração do sistema. Ah, o banco é 6 horas, a loja é 8 horas, o posto é 12 horas. Então a gente sabe o tamanho. Aqui não. Essa pergunta é justamente uma das questões mais difíceis de um sistema não terminal. Quando eu vou analisar o sistema não terminal
pela metodologia aqui, pela técnica de replicações independentes, eu vou fazer que cada replicação dure, em média, N0 mais N replicações. O que é o N0? É o tamanho do regime transiente, que nós já estimamos anteriormente. O que é N? É o tamanho do regime permanente. Como eu já sugeri, o M é igual a 10, certo? 10 replicações. O N, os autores sugerem que seja entre o tamanho de N0 e 2 vezes N0. Naquele exemplo, o nosso período transiente tinha 200 minutos. Então, se eu quiser fazer uma análise daquele sistema usando replicações independentes, eu devo fazer 10 replicações de 200, que é o N0, mais 200 a 400 observações, 200 a 400 minutos, certo? Então, o tamanho do regime permanente tem que ser no mínimo igual ao tamanho do transiente e sugere-se que no máximo igual ao dobro dele. Mais do que isso a gente acaba perdendo tempo. Como o regime transiente é 200, 200 mais 200 dá 400, ou o dobro de 200, 400, 200 mais 400, 600. Então eu vou fazer uma análise aqui, 10 replicações de 400 a 600 minutos. E depois todo aquele processo de calcular intervalo de confiança, verificar se atingimos o limite que a gente colocou, se não atingiu, calcular um novo M, né, uma nova quantidade de replicações a ser feita, ele funciona exatamente igual. Agora, se o nosso período transiente é muito longo, o que eu vou fazer? Eu vou usar a técnica de loteamento. Por que da técnica de loteamento? Para eu minimizar a perda que eu tenho ao descartar o período transiente. A gente vai fazer uma replicação, uma única replicação longa, considerando o N e o N0. Sendo que o N0 é o quê? É o tamanho do nosso período transiente. O que é esse N maiúsculo agora? É a quantidade de observações que eu preciso fazer, certo? Em M lotes, agora eu não faço mais M replicações. Ao invés de 10 replicações, eu faço uma única e vou dividir essa replicação em 10 lotes. E aí eu calculo o intervalo de confiança. Olhando aqui no gráfico, ó, vamos supor que esse período de transiente aqui, ele é muito longo, eu levo muito tempo. Então, para eu não ter que fazer 10 replicações e descartar isso aqui 10 vezes, eu faço uma única replicação bem mais longa. E aí, cada lote desse aqui, ó, ele vai durar mais ou menos o tamanho de uma replicação independente. E aí, ao invés de eu ter as 10 replicações e gerar isso 10 vezes, eu gero o transiente uma vez e tenho 10 dados válidos para o regime permanente. E aí a questão que surge é, qual é o tamanho dos lotes? Qual é o tamanho dos lotes que nós devemos utilizar? Para definir o tamanho do lote, nós temos que seguir essa sequência de passos aqui. Primeiro, vamos definir o tamanho do período transiente. Já vimos como fazer isso. Vamos rodar uma simulação com pelo menos 10 vezes o período transiente. Naquele exemplo, era 200 minutos o transiente, 10 vezes 200, 2.000. Vamos rodar uma simulação com 2.000 minutos. Vamos eliminar os dados do período transiente. Então, eliminamos os primeiros 200. Ficamos do 201 até o 2.000. Depois, nós vamos elaborar um correlograma. O que é um correlograma, gente? É um gráfico que vai nos mostrar os coeficientes de correlação entre os lotes. E quando nós chegamos no coeficiente de correlação próximo a zero, normalmente abaixo de 0,05 já é aceitável, isso quer dizer que, deixa eu voltar aqui no gráfico, os resultados desse lote não são mais influenciados por o desse lote. Percebam qual é a questão-chave aqui. Como eu não estou reiniciando a replicação, que é o que acontece nas replicações independentes, quando eu começo um segundo lote, se o meu sistema está vazio, ele vai começar a produzir mais rápido. Ou seja, isso é uma consequência do anterior. Se o meu sistema está lotado, cheio de filas,
no próximo eu vou produzir menos como uma consequência disso aqui. Ou seja, existe uma dependência no resultado de um lote em função dos dados do lote anterior. Nós precisamos criar lotes grandes o suficiente para que eles sejam independentes. E aí o correlograma é que vai nos mostrar como fazer isso. Depois, dependendo do tamanho do lote identificado no correlograma, nós vamos definir o tamanho total da simulação a partir do tamanho do lote e vamos executar a simulação e calcular o intervalo de confiança, que é o nosso objetivo maior. Assim, nós vamos encerrar aqui esse vídeo e na sequência eu vou quebrar essa aula aqui em duas partes. Eu vou mostrar para vocês como nós fizemos todo esse processo aqui usando o Arena e usando o Output Analyzer. Até mais!